nossa língua portuguesa. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a Comissão da Educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área, né, de educação ou por ser uma pauta estratégica, né, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Trabalho que conduziu com tanto diálogo nessa comissão, mas lamentando profundamente o dia de hoje. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu já travei inúmeros debates desse mesmo lugar, mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa apequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que ao invés da gente... E a esquerda está desesperada, não é para menos, né? Vitória do povo brasileiro, vitória do povo conservador. Realmente uma das vitórias que tem que ser mais comemoradas dentro desse todo o tempo que a direita vem sendo tão perseguida no Brasil. Pois bem, a vitória de Nicolas Ferreira, mas a deputada Tabata Amaral ficou revoltada, subiu o tom com aquele jeitinho deles, né, da esquerda, cheio de amor, que a gente já conhece que amor não tem nenhum, resolveu ficar revoltada por causa de Nicolas Ferreira. Tudo isso porque Nicolas Ferreira é presidente da Comissão da Educação, um dos lugares mais importantes aonde a esquerda quer de todas as maneiras estar ali, né? Porque tudo começa na educação do Brasil. E vejam o que disse Tabata. Presidente, gostaria de fazer uma fala, primeiro cumprimentando ao senhor pelo trabalho que conduziu com tanto diálogo nessa comissão, mas lamentando profundamente o dia de hoje. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu já travei inúmeros debates desse mesmo lugar, mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa apequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que ao invés da gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo e me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta extremista, mas que não entende nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos e me entristece muito o que acontece aqui hoje, porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução, é mais projetos como os que eu tenho orgulho de ter aprovado, absorvente na escola, poupança em ensino médio, ensino técnico, vacina para professor, e não a gente reduzir todo o debate da educação a mais uma lacração nas redes sociais. Seguiremos lutando, votei contra, mas com muita tristeza pelo dia de hoje. Obrigado. O deputado federal do PL, Nicolas Ferreira, que foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao 360. E eu já começo com a minha primeira pergunta. Deputado, o senhor foi eleito para uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, porque trata de um dos temas mais importantes do país. E qual é um dos grandes problemas? Abandono da escola e repetência. Qual é a sua proposta concreta para tentar ajudar a reduzir a taxa de repetência e a taxa de abandono nas escolas brasileiras? Boa tarde, Raquel Landim. Boa tarde a todos que acompanham. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, os 22 votos que tive para a eleição. De fato, foi uma eleição atípica, até mesmo porque nós vemos uma reação muito estranha, né, da esquerda, democracia, mas quando um opositor, né, de uma presidência, de fato, eles não gostam, inclusive com declarações como da Gleisi Hoffmann dizendo que é culpa do Arthur Lira, ou seja, um desequilíbrio muito grande com relação a isso. Agora, com os temas que você citou, de 8 leis que eu tenho em Belo Horizonte, 3 são com relação à educação e acredito que vai exatamente de encontro com o que você disse, que é a evasão escolar, que é muito importante e que, inclusive, até hoje,
Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que de fato executa esses projetos, não apresentou absolutamente nada. Temos sim algumas propostas, como por exemplo, a prioridade na matrícula de filhos. Aqui em Belo Horizonte isso já é uma realidade que reduz a onerosidade, faz com que os pais tenham maior economia e praticidade em colocar o seu filho na mesma escola. Isso é um projeto meu que se tornou lei aqui em Belo Horizonte. Nós também colocamos uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico. E, por fim, o fim, né, da ideologia do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas, né, que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E, obviamente, que a comissão ela vai tratar desses temas. Né? Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Corte rápido. Faca. Quem busca muitas das vezes esse tema é a própria esquerda. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura ela é composta de povo, território e é necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa cultura. Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda porque eles querem nossa língua portuguesa. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a Comissão da Educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área, né, de educação ou por ser uma pauta estratégica, né, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Olha, é o meu primeiro mandato, obrigado pela pergunta. Obviamente, né, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar Corte rápido. Faca. É Tramontina. é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas, né, anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil. Eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação do Brasil. A atual educação na 53ª do ranking, que tem tido aí cortes na verba, tanto para repasses das universidades federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação de alguém que está realizando um trabalho que tem representatividade, e eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes, e diferentemente da democracia relativa, terá democracia na nossa comissão. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra, mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu acredito que a educação ela se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico. Inclusive, se as pessoas tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou. Porque o que de melhor aí pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim. E hoje é considerado quase como uma maldição. Então, nós vamos realizar aí audiências públicas, trazer a sociedade civil para perto, para que seja discutido com todos as soluções que até hoje acredito que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado. A sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel ultrapassar da biologia a posição de educador sexual. Nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual.
Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado. E esses da CNN gostaram de passar vergonha. Nicolas Ferreira, como sempre, deu um show e detonou geral, respondendo à altura da pergunta, onde eles estavam tentando, de alguma maneira, rebaixar Nicolas Ferreira, mas ele, por nenhum momento, perdeu a postura. E acabou com todos eles. E vocês, o que acharam dessas declarações do nosso Nicolas Ferreira, que foi eleito presidente da Comissão de Educação? Isso tem deixado a esquerda desesperado. Vocês viram? Pois bem, deixe aqui nos comentários, também deixe nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté. E vocês? Eu quero saber.